Ó, pessoal, veja, para a gente fazer as questões, né, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar lembrar de como somar, subtrair, certo? Com fração em decimal. Eu vou precisar saber, né, como multiplicar e dividir frações. E eu vou precisar saber como resolver algumas propriedades de potência e raiz, beleza? Vê, pessoal, a gente estava aprendendo a como deixar, né, as bases, né, os denominadores e numeradores iguais na fração. Então, por exemplo, eu tenho um terço e eu tenho um quinto, né? Então, a gente estava vendo como deixava eles iguais, como a gente comparava, não é isso? Veja, galera, a gente vai usar esse princípio para fazer algumas somas, né? Então, veja, numa soma de fração e subtração, soma e subtração, o que é que você vai olhar? Você vai olhar o denominador. Se o denominador for igual, né? Então, por exemplo, tiver aqui, ó, os denominadores são iguais. Então, a gente soma os numeradores. Então, 1 mais 7, 8. E repete o denominador. Ah, professor, se fosse uma subtração, 10 sobre 7 menos 5 sobre 7. Os denominadores são iguais? São. Então, repete e subtrai. 10 menos 5, 5. Beleza? Então, esse é um dos casos. O outro caso que a gente fala muito é o do MMC, né? Então, o MMC eu não faço do nada, né? A gente tem que entender que é na soma ou subtração. Quando eu vou fazer uma soma ou subtração em que os denominadores forem diferentes, a gente faz o MMC. Por quê, professor? Ó, só para justificar de onde vem. Quando eu fizesse aqui o MMC, né, de um e 3, deixa eu botar aqui 1 e 3 e um e 2. Quando eu fizesse o MMC de 3 e 2, aí ficaria por 3 um, por 2 2 um, e aqui a gente chegaria em 6, certo? Então, veja, aí a gente faz o quê, né? A gente faz, bota aqui o denominador, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Então, quando os denominadores, os dois que estão embaixo, são diferentes, a gente vai fazer um MMC com eles. Justamente porque a intenção da gente, ó, quando divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, é fazer isso aqui, ó. Aqui é 3, né? Isso aí tem que virar 6. Então, eu multipliquei por 2. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 2 em cima também. Foi o que a gente viu nas aulas de comparação. Então, se aqui embaixo também quero deixar 6, multipliquei por 3. Aqui em cima eu tenho que multiplicar por 3. Então, é justamente isso, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes o que está em cima vai ser 3, beleza? E aí a gente soma normal. 5 sobre 6, beleza? E aqui, se eu somasse também, daria 5 sobre 6, beleza? Se eu pego agora, por exemplo, 3 quartos e subtraio um sétimo, né? Então, subtração agora dá no mesmo, né? Então, repete o sinal que ele tiver e faz a operação. O MMC de 7 4 por 2 2 por 2 um, e por 7 um, beleza? Então, aqui, quando eu multiplico, dá 28. Então, 28 divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 28, quando divide por 4, ele dá 7. 7 vezes o valor que está em cima, que é 3, dá 21. Repete o sinal que ele tem aqui, ó. 28 por 7 dá 4. 4 vezes 1, 4. Beleza? Então, quando você subtrai, dá 17 por 28. Então, esse é o básico para você conseguir sair do canto quando estiver resolvendo as questões. Nas questões que a gente vai ter, vai ser mais elaborado. A gente vai ter umas situações que precisam com que você resolva não só somas, mas subtrações, né, divisões, multiplicações, beleza? Então, estou fazendo uma revisão aqui sobre os conceitos, né? Então, veja as questões que a gente fez aí sobre expressões, né? Então, essa revisão é mais teórica, né?
Veja as questões que a gente fez de expressão para dar uma olhadinha no que é mais parecido com a prova. Vê, pessoal. Então, e lembra da ordem de prioridade, né? A gente tem uma prioridade para responder. Eu vou fazer o quê? Eu faço parênteses, né? Depois eu faço chaves, colchetes, não é isso? Então, eu tenho essa ordem. Então, primeiro, chaves, colchete, parênteses. Depois, potência e raiz. Depois, multiplicação e divisão. E por último, o que a gente faz é soma e subtração. Vê, galera. Então, isso foi do assunto passado. A gente precisa do assunto passado para agora. Quando a gente vai para multiplicação de fração e divisão de fração, o que é que vai mudar? Veja, bem parecido, né, com o que a gente está vendo. Só que agora, o que é que ele vai fazer? A gente tem o seguinte: numa multiplicação, né, ele vai ter o símbolo, né, 1/3 vezes 5/3, ou 5/2, por exemplo, vai ficar melhor. Eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Isso é a multiplicação de frações. Acabou. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. A gente tem um método que a gente usa, que a gente falou em sala, que é o método do corte, para facilitar um pouco sua vida. Porque imagina, ó, você vai fazer 10 vezes 12, né? Tipo assim, deixa eu botar assim, 10 vezes 12, e aqui ficaria, sei lá, deixa eu botar 4, e aqui eu vou colocar 5. Ó, 10 vezes 12 dá 120, 120 aqui vai dar 20 embaixo, né? Se a gente fizesse. Então, por exemplo, se eu fosse fazer, ó, eu faria 10 vezes 12 e 5 vezes 4. Aí a gente acha, mas vai ficar um valor grande, vai ficar 120 em cima e 20 embaixo. Aí a gente usa um método chamado método corte, que é simplificando, ó. Simplificando. Por 5 em cima e por 5 embaixo. Não dá para simplificar os dois? Fica um e aqui fica 2. Aqui, ó, 12 e 4. Não dá para simplificar? Dá, ó. 4 em cima fica 3, né? Simplificando por 4. E aqui fica 1. Então, veja, ficou 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. Então, deu 6. Beleza? Então, esse é o método corte, que é uma multiplicação. Ah, professor, não estou sabendo usar o método corte. Faz a multiplicação normal, certo? Aí, veja, a gente vai ter mais algumas situações, né? Deixa eu só puxar mais para o lado aqui. Deixa eu apagar. Veja, então a gente tem algumas situações que agora é de divisão, certo? Na divisão, qual é o cuidado que a gente precisa ter? Divisão de fração, a gente pega, ó, então estou dividindo 1/3 dividido por 5/2. Eu vou repetir a primeira, veja, repito a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. E aí, outro formato que eu já falei que a gente pode encontrar é assim, ó, 1/3, tudo dividido por 5/2. Então, isso é a mesma coisa que uma divisão de fração. Então, seria 1/3 vezes o inverso da segunda, ó, 2/5. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 2/15. Beleza? Então, a gente chega nas duas respostas. Tranquilo? Então, a gente tem essas propriedades de multiplicação e divisão. O detalhe final para as frações vai ser o quê? Potência. Então, se eu pegar agora, ó, 4/3 elevado ao quadrado, o que é que a gente faz? Não está elevado ao quadrado? A gente eleva tanto de cima quanto de baixo ao quadrado. 4 ao quadrado e 3 ao quadrado. Elevar ao quadrado é ele vezes ele. Então, 4 vezes 4. Então, dá 16. 3 vezes 3, que é 9. Então, se eu tivesse agora assim, 5/2 elevado ao cubo. Então, tá o cubo. Eu vou elevar o de cima ao cubo e o 2 ao cubo. Elevar ao cubo é multiplicar por ele vezes ele, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8.
5 vezes 5 é 25. Vezes 5, 125. Beleza? Então a gente chega nesses valores. Beleza? Se eu for tirar uma raiz, fazer uma radiciação que a gente chama, é o mesmo princípio. 25 sobre 16, por exemplo. Eu vou separar os dois. Eu vou tirar a raiz do valor que está em cima e eu vou tirar a raiz do valor que está embaixo. A raiz do 25, você vai lembrar qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 5. Aí você vai pensando, poxa, um ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então aqui seria 5 ao quadrado é 25, então vale 5. 16 não é 4 ao quadrado? Então seria 4. Beleza? E esses são os detalhes teóricos para a fração. Beleza? Se você souber disso, mesmo as contas que a gente falou que vai ter decimal, que são só, né, soma e subtração, você consegue resolver. Beleza? Qual é o detalhe agora? Quando a gente vai ter, né, uma soma e subtração decimal, né, o que a gente vai se apegar agora, né, e se você tiver também uma situação assim, ó, a raiz de 0,25, né, feita a gente já fez algumas. O que é que eu faço? Transforma em fração. Lembra, ó, você tem que lembrar, duas casas, dois zeros. E escreve o número todo em cima. A raiz de 625 é 25. A raiz de 100 é 10. Beleza? Então a gente chegaria nesse valor, que dá para simplificar se você quiser ainda. Ah, professor, se eu tivesse assim agora, ó, 0,2 vezes 0,3. Dá para a gente fazer? Dá, a gente viu. Só que agora você pode fazer assim, né? Como você já sabe as propriedades de fração mais forte, eu vou colocar esse cara em fração. Ele é 2 sobre 10. E esse cara? 3 sobre 10. Então você multiplica as frações, ó. 2 vezes 3, 6. 10 vezes 10, 100. Beleza? Então você pode fazer assim também para transformar. Tranquilo, pessoal. Então isso é a parte de fração. Uma partezinha aqui decimal, né? Para a gente lembrar de como transforma. Então conta as casas e faz a transformação. E para lembrar de soma de decimal, ó, 0,75 mais, deixa eu ver, 0,0125. O que é que a gente faz? A gente precisa igualar essas casas aqui, tá vendo? Ó, tem duas. E no outro, tem quantas? Tem quatro. Esse cara, a gente vai lembrar que zero depois da vírgula, então, por exemplo, 75, não é isso? 0,75. Esses valores que estão depois do 5, a gente pode lembrar que eu posso colocar zero, que é a mesma coisa. Então, para facilitar a minha vida, se aqui tem quatro casas, aqui eu também vou colocar quatro casas para alinhar mais fácil, ó. Tá vendo? E agora o que é que eu faço? Eu somo. Então seria 0,75, né? Que só que quem a gente transformou em 0,7 e 500, né? Que é a mesma coisa, ó. Se você escreve assim, é a mesma coisa de escrever isso aqui, ó. É a mesma coisa disso aqui, certo? Porque esses zeros à direita, depois da vírgula, não importam. E aí você coloca vírgula embaixo de vírgula. Opa, botei aqui o um logo. Então, ó, 0,125. Aí aqui agora eu somo, ó, 5, 2, 6, 7 e zero. Beleza? Então, isto aqui é o que a gente tem para fazer de soma. E o mesmo princípio para subtração, tá? É só alinhar as vírgulas, tá vendo? Ó, vírgula embaixo de vírgula. E acabou. Beleza? Então, essa é a parte teórica do nosso assunto. Se ficou com alguma dúvida, das questões principalmente que eu passei no caderno e das questões que eu mandei para vocês, fala comigo, manda, tira dúvida, tenta fazer principalmente as questões de expressão que eu fui direcionando durante as aulas e durante as questões do caderno e da ficha para você estar fazendo, certo? Valeu, galera!
Essa foi a revisãozinha aí teórica.